Olá, pessoal! Primeiro episódio, podcast 2025. Estamos aqui para falar de inovação e comunicação a serviço da comunidade. Estamos com os dois convidados super especiais para esse bate-papo, cheio de insights que eu tenho certeza que vai contribuir muito para cada um de vocês. Estamos aqui com a Gabriela Riboli, que é analista de inovação e empreendedorismo social na Sicredi Pioneira, líder do Acelera Cop, graduada em administração, pós-graduada em ESG, em gestão de cooperativas, e também certificada pela Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologias. Gabriela, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Também estamos aqui com o Fabrício Barilli, graduado em Comunicação Digital, mestre em Ciências da Comunicação pela Unicinos e doutorado em Computação Aplicada. Atuou por anos na área de marketing, atendendo grandes empresas varejistas, e também é pesquisador na área de vigilância do trabalho, plataformas e plataformização. E o nosso anfitrião é o Márcio Guimarães, presidente da Federação Nacional de Mobilidade Urbana, Liga Cop. Então, para iniciar o nosso bate-papo, eu quero fazer uma pergunta assim, geral para todos. Como a inovação e a tecnologia, Gabriela, pode fortalecer o impacto social? Como você vê isso dentro do cooperativismo? Então, primeiro eu acho muito legal falar de inovação e de cooperativismo, porque quando a gente para pensar hoje nos maiores palcos, né, de inovação, os temas que mais trazem, né, ESG, sustentabilidade, colaboração, que o cooperativismo já tem, né, na sua própria origem, né? As cooperativas, elas são sustentáveis, elas têm cunho de colaboração. Então, é certo dizer que ser cooperativa é já ser um movimento inovador. Mas quando a gente traz, assim, um pouco da inovação no cooperativismo, eu vejo que a principal diferença, assim, de inovar no cooperativismo e inovar numa outra organização convencional é um pouco do propósito e do objetivo. Não tem só o cunho de maximizar os lucros, né? A gente fala de impacto nas comunidades, a gente fala de benefício dos associados. Então, quando a gente inova no cooperativismo, é para isso, é para beneficiar um todo, né? Então, eu acho um movimento muito bonito, assim. Ah, obrigada. Realmente, né? Inovação é isso mesmo que tu trouxe, né? Fabrício, qual é a tua visão sobre isso? Bom, o ambiente digital como um todo, né, ele replica, eu acho que tem um ponto que é interessante passar, que é o ambiente digital, ele replica práticas já existentes da sociedade como um todo, mas ele potencializa alguns pontos, que é a democratização e a possibilidade de pessoas que dominam a técnica de programação, etc., possam tentar subverter, né, o que a gente chama de movimentos hackers, né? Isso dá um potencial gigantesco para que discursos emergentes ou periféricos, aqueles que numa sociedade não digital estivesse à margem, não estivesse no centro da discussão, possa emergir, mostrando outras possibilidades para aquela nossa realidade. Eu falei muito, talvez alguns termos um pouco complexos, mas é aquela coisa que ou era um tabu, ou que nós não costumávamos ouvir e falar, hoje elas podem ter, e elas podem ter um alcance que vá além das fronteiras. Óbvio, tem hoje a lógica do algoritmo, que potencializa algumas coisas e tenta esconder outras, mas de uma forma geral, aquilo que antes era desconhecido, a gente pode ter acesso a uma coisa extremamente específica e aí sim transforma a sociedade. Então, é a sociedade que faz com que aquilo surja, mas aquela coisa que está sendo discutida no digital também faz com que a sociedade seja alterada para isso. E aí, por exemplo, lógicas como o cooperativismo de plataforma possa ter essa força que talvez antes não teria ou seria muito mais difícil, né? Ah, perfeito. Muito obrigada, Fabrício. E Márcio, você como presidente da federação, como que você percebe assim, que na Liga esse impacto da inovação e da tecnologia tem avançado? Primeiramente, um bom dia, né? Um bom dia aos nossos convidados, né? Sejam bem-vindos aí. Pessoas que já caminham conosco há algum tempo, né? A questão da tecnologia, hoje ela é a base do nosso trabalho, né? Sendo que a base humana é o principal fator nosso, né? Mas a base tecnológica nossa é muito forte. Nós trabalhamos com uma plataforma, né? E a gente toma muito cuidado. Desde uma conversa que a gente teve lá atrás com o Fabrício, de um depoimento do Fabrício, da gamificação, a gente toma muito cuidado com a questão do algoritmo, né? Então, para não ter um impacto negativo também a nossos trabalhadores e a nossa comunidade de usuários.
Até mesmo agora, a gente conseguiu os recursos necessários para a construção do nosso próprio aplicativo, que era um sonho nosso. E já está convidado, de primeira mão, para ser o nosso consultor lá nesta questão e observador de como ele está sendo construído, de que forma ele está sendo construído, para a questão de que a gente não traga essa questão do algoritmo negativo. E essa gamificação que a gente tenta lutar muito contra ela, que é o que prejudicou e que precarizou o nosso trabalho como trabalhadores, né? Então, eu vejo de suma importância a tecnologia. Nós somos uma cooperativa de plataforma, estamos envolvidos com a tecnologia diariamente, né? E dentro disto, hoje, a gente toma muito cuidado para não criar também processos de gamificação, né? Então, esse é o grande desafio nosso, que as cooperativas mantenham-se, sim, com processos de humanização. A plataforma já é uma realidade, os algoritmos já são uma realidade na nossa vida? Sim, já são. Mas como a gente vai trazer eles para trabalharem para nós de fato, sem esconder o nosso lado humano, sem sobrepor o nosso lado humano, né? E esse é o grande desafio que a Liga Coop tem. E é contra isso que a gente luta, é contra isso que a gente... Pô, tem desafios. A gamificação pode ser importante? De alguma maneira ela pode ser importante se tu souber trabalhar com ela. Não tu deixar ela tomar conta de todo o sistema e começar também a transformar os trabalhadores, como a gente diz hoje, em escravos digitais, né? Esse que é a nossa luta, e é por isso que a gente fundou a cooperativa de mobilidade, as cooperativas de mobilidade urbana. Hoje nós, como a primeira cooperativa que nós temos, que foi de Maringá, em 2017, a Cooper Dinâmica. Depois tivemos a cooperativa de São Paulo, que hoje faz parte do movimento. Aí tivemos o movimento Liga Coop, que nasceu aqui no Rio Grande do Sul. A cooperativa do Maranhão, que nasceu junto conosco, né? A Cooper Tran, que lançou o POD em 2020, bem no momento da pandemia. Então tem movimentos de cooperativas de plataforma já acontecendo no país há algum tempo. Nós temos a Cooper Dinâmica de Maringá, nasceu em 2017. Vejam só, em 2017 já houve um levante de enfrentamento contra esse processo de gamificação proposto por grandes Big Techs, né? E depois, claro, ele começa a tomar um novo formato através dos movimentos da união das cooperativas, que aconteceu entre a Cooperativa de São Paulo, a Cooperativa do Rio Grande do Sul e a Cooperativa do Maranhão, que viram que ou uniam-se, ou infelizmente a gente estava vendo outras cooperativas, outros processos de cooperativa de plataforma fechando as portas, ou nos uníamos, ou infelizmente também seríamos engolidos por essas grandes Big Techs, né? E aí o movimento nasce com força e a gente vê que a tecnologia, ela é envolvente, mas tem que saber trabalhar com ela. É bem interessante essa fala do Márcio, ela reforça, assim, né, o quanto a tecnologia e a inovação, elas podem estar alinhadas à humanização, né? Porque muitas vezes as pessoas desassociam uma coisa à outra, como se não pudéssemos ter um movimento tecnológico, inovador e mantermos a nossa essência, né? Então, eu creio que essa fala do Márcio, ela reforça muito isso, né, dessa importância. E aproveitando esse gancho, Fabrício, queria te perguntar, como que você vê a gamificação para o trabalhador? Perfeito. Eu acho que antes de falar da gamificação, que até é um tema que eu vou abordar no meu doutorado agora, que é sobre a gincana do proletariado, que eu brinco assim. A gamificação, a gente pode falar dela dentro de um conceito de plataformização ou fora, mas eu vou começar fora, que é algo que também a gente já vê como formas de controle, né? Formas de poder de um ser sobre o outro para que ela faça essa pessoa aquilo que a outra deseja. Então, já na própria lida da casa, a gente vê a gamificação como, se tu fizer isso, tu ganha algum pontinho, no final do ano a gente vai viajar para algum lugar. De toda forma, a gamificação ela não é condenável, né? Desde que ela seja explícita, ela seja clara e que seja um benefício mútuo. O que eu critico e o que eu vejo a gamificação dentro da plataformização, e aí o que seria essa plataformização? É o uso de plataformas, mas ela pegando espaços da sociedade que ela não é mais vista sem aquilo. Por exemplo, uma plataformização de tu pedir um veículo, fazer uma entrega, etc e tal. A sociedade sendo plataformizada e a gamificação dentro desse ambiente que controla todas as pontas, é um universo ali dentro, ela é utilizada de uma forma boa
para incentivar e para estimular, porém ela é usada de uma forma ruim quando ela evita que tu saia daquele ambiente e que tu estenda a tua hora de 10, 12 horas. E eu vou dar um exemplo que um colega meu, que já escreveu alguns artigos, o Marcos Aragão, ele falou de uma plataforma de entrega que diz o seguinte, estava chovendo no Rio de Janeiro, e aí a plataforma disse assim, faça 4 entregas e você ganha um bônus. Veio a primeira entrega, motoboy indo fazer a entrega. Veio a segunda entrega, vai lá. Veio a terceira entrega, foi. Pô, faltava só mais uma. Nunca veio a quarta entrega. Qual que era a desculpa da plataforma? Não tinha mais entrega. Só que tu via os outros motoboys fazendo a segunda, terceira corrida. Então, a provocação que a gente faz, e eu agradeço o convite, e eu aceito ele, muito obrigado, é o seguinte, quem que está auditando isso? Até onde que a gamificação ela deixa de ser o estímulo e ela passa a ser aquela corrente que te mantém preso? E as plataformas, as big techs, elas lucram muito e elas investem muito, seja em psicologia, seja em ferramentas para te manter ali preso, que elas fazem com que o trabalhador ou não perceba que está sendo explorado, está sendo, eu não gosto de falar precarizado, mas está sendo explorado mesmo, e ela não te dá a recompensa, não te dá a possibilidade de auditar ou de chegar no objetivo. Eu acho que esse é o grande ponto da gamificação, que ela se torna o vilão e não aquele poder de estímulo que ela deveria a ser, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acredito que seja isso. Sim, com certeza. É bem pertinente e traz de forma muito clara, né, esse olhar de... Não é o problema da gamificação, né? Desde que ela seja feita de uma forma clara e honesta, né? E que seja para benefício mútuo, né? Exato. Não para aquela... Tem aquela história que sempre mostra, né? O burrinho olhando pra cenoura. Ele fica olhando, fazendo toda a volta, tentando chegar, mas tu nunca vai chegar. E já é feito com esse propósito, né? Então, como auditar isso, né, Fabrício? Exatamente. Como ter esse olhar para isso? Gabi, pegando esse gancho também, né, desse debate, o que tu acredita que diferencia a inovação dentro de uma cooperativa em relação à empresa tradicional? É um pouco do que eu trouxe antes, assim, que eu acho que é muito interessante dentro de uma cooperativa. Primeiro que para uma cooperativa existir, ela precisa ter uma necessidade em comum entre todos os participantes, entre todos os associados. E não dá para inovar por inovar dentro de uma cooperativa. Primeiro porque faz parte de um dos princípios, né, gestão democrática. Precisa que todas as pessoas sejam levadas em consideração, todas as ideias sejam debatidas, né? Mas dentro, né, do processo de inovar dentro de uma cooperativa, não necessariamente tem tecnologia também dentro, né? É um olhar diferente, a gente não precisa sair correndo fazer as coisas, né? Muito porque quando a gente percebe, assim, num processo de, tanto em setor financeiro, né, que é o caso das Crédito Pioneira, quanto em outros setores, quando uma cooperativa decide, de fato, inovar, tem um processo burocrático, porque tem toda a questão de comunicar, de construir. É um processo construído porque ele não é apenas para aumentar o faturamento, aumentar os lucros da organização, né? Mas ele é para potencializar o impacto positivo, ou minimizar as despesas, ou fazer uma gestão do tempo diferente, né? Que a gente tenha benefícios ali na gestão do tempo, ou então, de alguma forma, beneficiar os cooperados, né? Então, não é inovar por inovar, ou sair uma tecnologia nova do mercado, vamos correr atrás, porque senão a gente vai perder mercado, né? Não é esse o sentido. A gente precisa entender e ter um crescimento sustentável, né? Andar de maneira consciente. Então, eu vejo que essa é a principal diferença, assim. As coisas precisam ser bem construídas, porque correr na frente e sair fazendo não é do perfil das cooperativas, né? Muito porque a gente... Vai sair uma nova tecnologia, ou tem uma tendência de mercado acontecendo. Se as cooperativas pegam, de repente, um recurso que elas têm guardado, né, de fundo e tudo mais, investem nesse caminho que, por vezes, pode ser incerto, se não dá certo. O dinheiro é de todo mundo, ele precisa ser repartido. Então, da mesma forma que as sobras são repartidas entre os cooperados, quando existe prejuízo, também é repartido. Então, é uma maneira de inovar muito consciente, assim, né? Porque ela precisa ser construída como um todo, né? E pegando esse gancho, Gabi, queria fazer uma provocação. E como que tu percebe que pode ser feito, então... Como gerir processos e, ao mesmo tempo, fazer essa gestão democrática também? Onde todo mundo tem voz. Até quando esse todo mundo tem voz pode ser alinhado a processos dentro... Para se tornar realmente sustentável, como tu mesmo disse, né? Não adianta sair fazendo. Porque se sai todo mundo tendo uma ideia e fazendo tudo da ideia que tem...
é Não bem vai sair do provável lugar, que não né? vai sair do lugar e Certo. que não vai ser sustentável, né? E vai se prejudicar. Como que tu Gabi, percebe? se me permite, eu vou seguir essa provocação. Uhum. E aí entra a inovação novamente, né? O Acelera Cop. Porque o Acelera Cop eu vejo, participei, tive o privilégio, a Cooperativa de Mobilidade Urbana do Rio Grande do Sul, de participar do Acelera Cop. E hoje ele não serve mais para a Cooperativa de Mobilidade Urbana só do Rio Grande do Sul. Ele está servindo como processo para a Federação Nacional. Foi importantíssimo. Eu costumo dizer que foi uma mudança de chave nossa. E aí entra uma inovação que trouxe o Acelera Cop, né? Para as cooperativas. Eu estou muito feliz lá com a cooperativa de reciclagem lá do Anderson, lá, do pessoal lá do presidente Anderson lá de São Leopoldo. Tu vê a mudança que eles tiveram, mesmo enfrentando todas aquelas enchentes, porque eles foram impactados diretamente e eles tiveram processos, né? A importância do Acelera Cop para isso e a importância desses processos internos, de respeito a esses processos internos, porque os cooperados entendam. Nós temos direito à voz? Sim. Temos poder de decidir? Sim. Mas depois que decidimos, tem uma gestão e essa gestão ela tem que seguir, né? Tem que estar organizada, né? Isso que o Acelera Cop trouxe para a Cooperativa de Mobilidade Urbana do Rio Grande do Sul e é uma base da Federação Nacional hoje também. Perfeito. Então, vou começar primeiro trazendo um pouquinho do contexto do Acelera Cop. O Acelera Cop foi o primeiro programa de aceleração para cooperativas da Sicredi Pioneira, onde a gente acelerou ao total de 2 turmas 6 cooperativas, e a gente tinha por objetivo, né, auxiliar as cooperativas em 3 meses a desenvolver um novo produto ou a de alguma forma entrar em um novo mercado. E a gente só conseguiu ter sucesso em todos os planos de ação porque a gente teve planejamento. Então, a gente desenhou primeiro a gente fez um processo de exploração, vamos entender se o problema que fulaninho trouxe é realmente um problema. Porque num processo de gestão democrática, todas as ideias elas precisam ser consideradas, né? Porque todas as pessoas que estão ali, de alguma forma, participam, né, do capital da empresa. Então, não dá pra gente escutar um e não escutar outro. A gente precisa levar em consideração. Mas não significa que a gente, escutando e levando em consideração, o projeto vai ser executado. Porque a gente precisa entender se tem fundamento. Então, tem o funil de escutar a pessoa, né? Porque esse é o processo comum dentro de uma cooperativa. Entender se aquilo de fato é uma oportunidade que deve ser trabalhada agora, ou é um problema que está sendo muito latente, que a gente precisa começar a agir agora, e fazer um plano de ação, e ter uma estrutura, e ter planejamento. Por quê? Esse é um dos principais desafios da inovação dentro de uma cooperativa. É o conflito de interesses dos cooperados. Então, se a gente ao mesmo tempo que tem uma necessidade em comum entre todos os cooperados, a gente tem que entender que cada pessoa é uma pessoa diferente. Cada pessoa tem as suas vivências, o seu contexto, né? Então, é natural que cada pessoa tenha uma ideia diferente da outra. O que não pode é, em determinado momento, a gente tomar um rumo e por algum motivo, por algum desvio, a gente reconsiderar por conta de uma opinião, ou, né? A gente precisa primeiro planejar. Planejou, tá todo mundo consciente de que aquilo vai acontecer? Vamos até o final. Porque senão o processo de inovação, ele se quebra. A gente não consegue testar as coisas, a gente não dá tempo para testar, para ter os resultados, para ver se aquela ação de fato teve mudança dentro da cooperativa, né? Então, é esse o processo-chave. A gente não tem que achar que, primeiro, né, inovar não é só tecnologia, né? Inovar é fazer um processo diferente, é olhar para um outro lado, é olhar para o mercado, é entender de que forma que a gente pode ser melhor, atendimento, produto, né? Tudo isso. Mas não significa que a gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Então, entender qual que é as necessidades da empresa e também, né, a gente precisa entender que para a gente ter um movimento onde a gente vá mudar um processo, vá reestruturar a rota, a gente precisa fazer de maneira consciente, porque isso vai impactar todo o resto. Então, acho que trouxe aí os pontos. Não, perfeito. Fabrício, como que tu percebe que a comunicação digital pode ajudar ou prejudicar uma governança em uma cooperativa? E como que isso pode equilibrar, né? Como a gente pode equilibrar, no teu ponto de vista, a tecnologia com a transparência, né? Que tu traz muito isso. O que se tem visto, não é uma área que me aprofundo muito, mas o que se tem visto hoje é tu possibilitar, botar numa blockchain da vida, e aí tu tem essa autenticação sobre o discurso, né? Sobre as mudanças e tal.
Então vamos falar sobre o documento em si, né? É possível que todos esses materiais sejam então autenticados digitalmente, evitar que tenha rasuras, etc e tal, manter a integridade deles, tornando as decisões visíveis a todos e acessíveis para todos, pessoas que estejam presencialmente ou não. Esse é o próprio benefício do digital por si, né? Só, de novo, complementando uma prática que já existia, já era inerente ao processo do cooperativismo. Porém, o que eu vejo que o discurso que pode ser, que esteja ali no meio para tornar democrático, que possa ser transparente e deixar para todos, é a possibilidade de tu criar essa... Foi um pouco do que eu falei lá no começo. Pegar tópicos que eram muito emergentes e que talvez teria que ter muito esforço e não seria encontrado no meio tradicional. Vamos fazer um paralelo ao meio digital de comunicação, ao meio tradicional, broadcast, que a gente chama. Televisão, rádio, jornal. Tu tem um alcance. Tu tem uma limitação de espectro ali. A própria televisão, a frequência da TV e do rádio, olha que doido, vou voltar lá pro rádio e pra TV. A própria forma de funcionamento da TV e do rádio, ela ocupa um espectro ali e que faz com que tu tenha um custo muito maior, e para justificar esse custo, tu tem que ter uma audiência. E para ter a maior audiência possível, tu tem que ter o meio de comunicação ou a mensagem a mais ampla possível também. Eu tenho que falar do assunto X porque vai agradar o máximo de pessoas. O que o digital faz? O Clay Shirk fala da teoria da cauda longa, que por eu não ter o custo da prateleira que ele fala, eu não preciso produzir um arrasta-quarteirão de música, de filme, para justificar o custo daquele espacinho na prateleira. Eu posso ter um discurso, eu posso ter um material muito mais de nicho, e agora eu vou chegar no assunto que eu gostaria de chegar. Tu pode ter um discurso muito mais de nicho. Esse discurso de nicho faz sentido para aquela pessoa que, eu nunca me enquadrei naquele discurso padrão, eu nunca me vi naquilo, e eu nunca imaginei que aquela coisa fora do padrão fosse possível. E aí a gente entra no cooperativismo, e aí a gente entra no modelo que a COP tá ali, que é o seguinte: será que só existe aquela empresa XYZ? Será que só ela pode prestar esse tipo de serviço? Será que o modelo de relações de trabalho entre uma plataforma e uma pessoa motorista é unicamente essa? Não. Aí que entra a tecnologia com a teoria da cauda longa, com o nicho, e dizer o seguinte: olha, eu consigo conversar contigo personalizando minha comunicação ou falando contigo exatamente com aquilo que tu precisou, muito próximo. E eu vou te mostrar uma alternativa. Agora eu acho que estou chegando no ponto. Uma alternativa possível. Eu acho que todas as discussões que a gente teve nos encontros da COPMOB é o seguinte: existe uma alternativa possível ao discurso, à fala, à realidade que essas Big Techs tentam impor para nós. Tu não precisa se sujeitar a ela. Existe uma alternativa que é mais democrática, que ela é transparente, que tu pode auditar. Então o digital chega desde tu poder auditar, seja o algoritmo, seja as tomadas de decisão previamente, ou tu até votar nelas, mas uma outra é, eu consigo, como comunicador, modular ou criar o conteúdo que faça sentido para ti, que faça com que tu veja uma alternativa a essa realidade imposta. Eu acho que atende. Sim, sensacional. E é muito legal como as coisas se complementam, né? A gente vai falar em comunicação e inovação. E muitas vezes as pessoas pensam que inovação é algo muito tecnológico, inventar um negócio mirabolante. E aquilo que a Gabi trouxe anteriormente, né? É a gente buscar soluções, muitas vezes muito simples, que estão dentro de casa. É o fazer o básico, é fazer a estrutura, o processo, o Acelera Copy. Eu também tive o privilégio de participar e realmente ele mostrou muito fazer assim, é fazer o básico, é parar para pensar antes de sair fazendo, né? É escrever o que tu quer fazer e é concluir. Porque senão tu quer... aquilo que a Gabi trouxe também antes, né? Várias ideias, né? É democrático, mas todo mundo traz um monte de ideias, não se vai para lugar nenhum, não dá nem tempo de testar. A gente nem sabe se deu certo ou deu errado, se a gente não conclui, né, essa parte do processo. E o Fabrício trouxe, né, agora, também reforçando sobre isso, né? Que essa parte da tecnologia mostrar que tem uma outra alternativa. Não é uma tecnologia mirabolante que inventaram algo. Não, é o que já existe, porém alinhado a propósitos, né? É um novo, um formato, uma alternativa mais justa, mais digna, né? Então, eu creio que isso é muito legal, como as coisas se complementam, né? Márcio, quer fazer alguma consideração? Como você sempre fala, né? Quero conversando um pouquinho aqui com o Fabrício na relação do COPMOB, né? O COPMOB, para
Para as pessoas que não conhecem, que estão nos assistindo, o Copimob foi onde nasceu a Federação Nacional, foi o primeiro encontro nacional das cooperativas de mobilidade urbana, né? O Fabrício teve o prazer de estar lá conosco, a Gabi, não sei se estava lá ainda, não. Estava, nós tivemos o segundo, depois que aí já foi o lançamento oficial da federação, o terceiro, infelizmente, ano passado, não tivemos oportunidade de fazer por causa das cheias aqui no Rio Grande do Sul, e o nosso Copimob, ele é em Nova Petrópolis, ele é no berço do cooperativismo, foi lá que nasceu de fato o movimento da federação, né? E eu trago para novamente nessa questão das grandes Big Techs em relação à Liga Coop hoje, que é um movimento de trabalhadores de fato, que os trabalhadores eles passam a tomar para si a plataforma. Eu costumo ultimamente dizer, não é mais as plataformas, nós, trabalhadores, trabalhando para as plataformas. É a plataforma trabalhando a favor do trabalhador. E essa é a proposta da Liga Coop. É um desafio, sim. Todo projeto autogestionário é desafiador, né? Sim. Eu também costumo dizer que falar em autogestionário é muito bonito. Mas tu trazer ele à tona, trazer ele de fato para ação, é complexo demais. Nós estamos provando que é possível. Claro que ainda temos que amadurecer muito. Como bem colocado ali, é difícil. Nós cooperados achamos que nossas ideias temos sempre que levar elas daquele jeito. Ou daqui a pouco chega um outro cooperado no meio do caminho também e ele diz, não, mas isso aqui não está correto, a gente tem que mudar aqui. Mas a gente já tem uma decisão coletiva tomada também, já tem um projeto de gestão, um planejamento sobre as decisões tomadas. E a gente não pode estar toda hora mudando o rumo. Mas nessa relação entre as grandes Big Techs, a relação de trabalho, de fato, deles, com a relação de trabalho que tu tem acompanhado a Liga Coop, Fabrício. Como tu vê essa relação hoje? Perfeito. Já de cara a gente pode falar como é que tu chama a pessoa que faz parte da Copimob? Da Liga Coop? Da Liga Coop. É, cooperado. Cooperado, perfeito. Como é que eu não vou falar o nome, mas como é que essas Big Techs chamam? Parceiro. Parceiro. Uma parceria que ela e é muito que a Shoshana Zuboff fala, uma autora, eu adoro ela, ela fala sobre a extração. E por que ela fala de extração e não de produção ou de coleta? Porque a coleta, ela necessariamente precisa de uma via de mão dupla. Vamos usar o exemplo de uma árvore. Olha, eu vou dar a volta para chegar onde que eu quero chegar. Uma árvore, para te coletar uma fruta, tu tem que plantar a árvore, tu tem que regar, tu tem que nutrir aquela árvore. Tu vai lá e coleta o fruto. A extração, não necessariamente tu precisa ter uma relação de mão dupla. Tu vai lá, pega e assim, não tenho nenhuma relação contigo. A relação das Big Techs com os parceiros, e muito entre aspas, é de extração. Eu vou ali, vou pegar o fruto do teu trabalho, 25%, 29%, e o que eu vou te prover? Se eu te prover se eu vou te prover algo, não é nem perto o que tu está produzindo para mim. Então imagina que numa corrida de 10 minutos, 3 minutos não são teus. Fora que depois você ainda vai ter que pagar o combustível, etc, etc, etc. Então, é uma relação de extração do teu trabalho. Perfeito. Como que uma cooperativa, como que o modelo que vocês estão propondo, eu vejo que é já uma base. É a forma com que tu chama a pessoa que faz parte. Tu é um cooperado, tu está aqui comigo. Perfeito. Segundo, como as decisões são tomadas. Não é numa sexta-feira de noite, evento de grande movimento, que tu vai mandar só uma mensagem no aplicativo dizendo assim, os termos mudaram enquanto que tu tá dirigindo, ou enquanto que tu vai aceitar uma corrida e tu não consegue aceitar a próxima corrida antes disso acontecer. Isso era uma prática muito feita por essas plataformas, que o pessoal do Fair Work, da Universidade de Oxford, que aqui o Rafael Groman que tocava, e agora tá com a Julice Salvani, eles conseguiram uma grande vitória, que foi o seguinte, olha, os termos e condições vão ter que ter pelo menos 30 dias. De leitura. E antes não. Antes, alguém lá, um CEO que nunca pisou no Brasil, que não sabe o nome, e também não faz sentido saber o nome, de cada uma dos parceiros, diz assim, a partir de hoje, de 25 vai para 29, e agora a corrida não é mais por quilômetro, é por minuto, e é bom para mim. E agora tu tem que aceitar, senão tu não consegue nem chamar a próxima corrida. Então, a relação, ela deixa de ser de extração, como é no modelo das Big Techs, que elas não sabem nem como é que é o relevo aqui de Caxias do Sul, para algo do tipo assim,
a gente vai ter um conselho, o conselho é dividido, a organização é feita por nós e as decisões são tomadas por nós. Mesmo que entre as regiões que a liga esteja e que o aplicativo esteja, sejam diferentes, há essa tropicalização que a gente fala, ela mantém uma união que nós somos parte disso. E é diferente daquilo que vem lá do Vale do Silício e dá uma brasileirada assim, cara, todo o Brasil vai funcionar dessa forma, ideal. Né? Então eu vejo que a relação ela já nasce, seja por como eu vou te chamar e como que as decisões são tomadas. Perfeito. Só para te trazer talvez para vocês acompanhar, mesmo hoje nós temos cidades, vamos colocar aqui, Rio Grande do Sul, nós já estamos em 27 municípios. A gente, é por região as decisões. Pá. Caxias do Sul tem uma decisão, tem um relevo diferente, então ela pode definir a sua precificação, definir como vai organizar a parte de precificação do trabalho dia a dia da cooperativa aqui. Já a regional de Porto Alegre é diferente, já é um outro contexto. Lá já tem um trânsito mais pesado, impacta mais o tempo. Eles já têm o poder de decisão deles lá. A região do Vale dos Sinos no mesmo formato. São Paulo também tem a decisão dela lá em São Carlos, mas tem a decisão da regionalização lá da área de Sorocaba, que está nascendo, da área de Tua, onde está o Imperatriz do Maranhão, Maranhão tem Imperatriz do Maranhão, e agora está sendo lançado São Luís, onde teve até uma assembleia em São Luís, para definição dos colegas lá de São Luís, o formato de trabalho deles. Isso a gente não abre mão de respeitar. A gente foi numa conversa também com o Rafael e contigo lá no Copimob depois. Claro, se a gente for dizer que aqui em Porto Alegre, aqui em Caxias é assim, Porto Alegre tem que ser do mesmo jeito, não. Mesma coisa que a federação hoje também tem que respeitar. Aqui a gente tem uma maneira de se comunicar, lá no Maranhão a gente tem outra, em Pernambuco tem outra, no Rio de Janeiro já tem outra, São Paulo outra. Então a gente também apresenta essa diversidade de poder, o cooperado em cada região tomar para si as rédeas do negócio lá. Tem uma cooperativa-chave, que é a única, que tem um contexto geral na Assembleia Geral? Sim, mas tem as Assembleias Regionais. E as Assembleias Regionais têm que ser respeitadas também, fazem parte do nosso contexto, né? Legal. E Gabi, também tem uma situação importante. Agora eu volto para o Aceleracop, porque o Aceleracop não tem como ele não voltar, né? O Aceleracop... Fabrício, tem que conhecer o Aceleracop. Eu vi esse rapaz para ir lá no Aceleracop. Acho que ele vai também contribuir muito lá no Aceleracop. O Aceleracop, para nós, ele mudou o rumo de como a gente observava as coisas. Eu estava colocando ali a questão de, tu chega lá e tu traz tua dor e tu acha que é aquilo lá que tem que resolver. Nós levamos uma dor para lá. Aí as pessoas que estavam conosco lá, os nossos mentores, os nossos mentores, eles estão no nosso coração com toda a equipe, mas nossos mentores, eles viram que não era aquela nossa dor. Peraí, vocês estão batendo numa situação que não é aqui a dor de vocês. Vocês olharam o mercado aqui, olharam esses gráficos aqui, vocês perceberam isso aqui? E se vocês forem por esse caminho? Só que para você chegar naquele caminho existe uma coisa: planejamento e processo. É isso. Porque se vocês não tiverem planejamento e processo, vocês não vão avançar. Talvez a dor de vocês esteja em encontrar um nicho de mercado novo, aí entra a inovação, que foi importante para nós, mas também tem a possibilidade de vocês começarem a observar a organização internamente. Como ela está se portando, de que maneira ela está andando. E daí nós olhamos para trás, assim, olhando para o lado, e nossos processos como estão? Será que estão de forma correta? E hoje a gente observa muito das cooperativas que infelizmente fecharam a porta. Se nós tivéssemos esse amadurecimento para trocar essa experiência com as cooperativas, não estariam com as portas fechadas hoje. Nós passamos por isso. Talvez nós estivéssemos com as portas fechadas se não fosse o Aceleracop, porque nos trouxe para uma realidade. Vamos olhar para dentro de nós também, né? A gente está olhando muito para fora. O movimento é muito bonito para fora. E internamente, como é que está o movimento? E eu queria que tu trouxesse um pouco dessa questão que o Aceleracop para nós foi fundamental, de processos e planejamento estratégico. Legal. Eu vou trazer um exemplo que tu citou antes, da cooperativa de reciclagem, né?
trazendo um pouco fora, assim, do contexto de mobilidade, né? A gente traz como uma cooperativa de reciclagem em São Leopoldo, né, que atua também em Novo Hamburgo, pode inovar nos seus processos. Então, a gente entrou com eles ali, eles estavam tendo um crescimento que não estava sendo sustentável. Então, estavam sendo convidados por outros municípios para ter, né, a gestão ali da coleta seletiva. E muito com essa vontade de poder fazer diferença, de poder impactar mais vidas, gerar mais trabalho, eles queriam fazer esse avanço, mas não tinha como, não tinha lideranças ali dentro, a gente tinha gargalos dentro do processo. Então, foi isso que a gente fez. A gente inovou olhando para o processo e vendo de que maneira que a gente pode fazer diferente para ter ganhos aqui dentro. Então, a gente percebeu, e num processo muito, muito de olhar para dentro mesmo e ver o que a gente pode fazer diferente. Imaginem que o caminhão sai na coleta seletiva, né? E ele traz todos os resíduos e coloca dentro. E aí, quando chegava o caminhão na estação, no ponto deles de fazer a triagem, tinha que esperar as grandes bags e descarregar o caminhão nas bags para poder levar essas bags para a esteira de triagem. Só que o que acontecia? Às vezes ali no fim da semana ainda tinha muito material para triar. Então o caminhão chegava, ele precisava sair para coletar mais e não tinha bag para ele descarregar o caminhão. E aí gerava um retrabalho, porque eles descarregavam o caminhão lá no ponto, aí depois tinha que botar tudo na bag. Então assim, gerava um atraso muito grande. O que eles fizeram? Eles confeccionaram mais bags de lonas que eles tinham lá, né? Produziram mais bags e organizaram dentro do caminhão já. Colocaram as bags dentro. Então, eles enchem as bags dentro do caminhão e aí já tira, né? Num processo de organização, já passa para triagem. Então, eles eliminaram um processo e muito de olhar, né, para dentro. A gente ganhou tempo. Eles conseguiram ganhar tempo e triar mais material, gerando mais renda para os cooperados, né? Otimizando o tempo. Então, é muito desse olhar para dentro, né? É olhar diferente, o que a gente pode fazer de diferente. E dentro de um cenário, até trazendo o comentário que o Fabrício estava trazendo, por isso que eu defendo muito que o cooperativismo ele é muito mais do que um modelo de negócio. Eu acho que ele é uma ferramenta de transformação. Porque olha como a gente empodera as pessoas no cooperativismo. E isso tem muito a ver com os princípios também, né? A gestão é livre e democrática. A pessoa escolhe fazer parte desse movimento. E junto com a intercooperação, ela escolhe fazer parte desse movimento com mais pessoas. Então, é da natureza do ser humano, né? De que ele precisa de pessoas. Larga um homem, né? Uma mulher sozinha. Não vai durar muito tempo, porque nós fomos criados para viver em comunidade. E dentro de uma cooperativa é assim que a gente se desenvolve, né? No coletivo. Então, a gente traz ali até a participação econômica, que é um dos princípios, né? A gente traz ali educação, formação e informação, que é da responsabilidade da cooperativa, poder proporcionar de alguma forma isso para os seus cooperados, seja com treinamento, seja com bate-papos, né? Seja com capacitações, dentro da cooperativa de reciclagem, proporcionando aulas de corte e costura, né? Ajudando na capacitação dos cooperados. Então, a gente tem muito cooperativismo como esse agente de transformação, né? E eu acho que a Acelera Coop é isso. A gente teve como principal objetivo, primeiro, que as cooperativas, de fato, se vissem como negócio, né? Porque hoje o cooperativismo, ele né, desde da sua fundação, né, ele tem os dois pilares, o econômico e social. A gente não tem o pilar social sem o econômico. E o pilar econômico sem o social não é cooperativismo. Então, precisa andar junto, né? Então a gente queria que as cooperativas da nossa região, primeiro, se vissem como negócio, que pode ter sim um potencial de impacto nas suas comunidades, que pode sim desenvolver, que pode sim olhar para o seu produto e entender, será que eu estou cobrando o valor digno pelo meu produto? Será que de repente, por mais que, né, a gente está aqui, as meninas do óleo de cozinha, a gente está aqui reciclando o óleo de cozinha, tirando, né, de uma possível poluição ali no Rio dos Sinos, está transformando em sabão e cobra R$3,50 a barra de sabão. Será que tá cobrando certo pelo trabalho digno que eu tô fazendo, por todo o processo de sustentabilidade, sabe? Por todos os ganhos que a minha cooperativa traz para a comunidade? Será que é esse o valor que eu devo cobrar? Então, que as cooperativas pudessem olhar para os seus produtos, para os seus serviços, para os seus processos e entender que... olhar para o mercado também de uma maneira a se entender melhor, porque quando a gente olha para fora, a gente olha para dentro também, né? Se entender de que forma que a gente pode melhorar. Eu acho que a gente conseguiu com muito sucesso isso em todas as cooperativas, que elas pudessem cada vez mais
se olhar para dentro, né? E ver que elas têm potencial, sim, de chegar onde quer que elas queiram, né? Porque a cooperativa tem o tamanho que os seus cooperados querem que ela tenha. Perfeito. Perfeito. Até tu fez relembrar de uma frase que eu não lembro exatamente quem falou, que o cooperativismo é o empreender, mas o empreender não sozinho, né? É tu empreender em conjunto, que daí tu tem mais pessoas para se unir, para testar. Quando se inicia um negócio, é muito desafiador, né? Até mesmo se valorizar, se ver como negócio. Então, e o Acelera Coop trouxe muito isso também, né? Deise, tu me permite só seguir com uma provocaçãozinha com o Fabrício? Tu trouxe uma situação importante agora do cooperado saber o tamanho que ele tem que ter. E aí a gente volta para a gamificação, Fabrício. Por essa escravidão voluntária que a gente tem. Nós agora estamos sabendo que nós, a partir de amanhã, o combustível sobe em torno de, pode chegar a R$1 aqui no Rio Grande do Sul, em função da alíquota de ICMS. A gente já sabe que pode impactar fortemente no nosso dia a dia de trabalho. Nós, ontem, percebendo isso, e nós temos isso já também em ata de assembleia, né? Que sobe acima de 40 centavos, a gente deve, porque impacta no ganho do motorista, já prover um aumento, claro, tem que ver o mercado, toda aquela questão, mas tem essa autonomia. E hoje eu vejo, alguns colegas me chamaram ontem, cooperados, alguns, vai subir o combustível, a gente, vai impactar na gente. E outros colegas chamando, Márcio, tá, mas se subir, o que vai acontecer? Não vai ficar, a gente não vai ficar porque as outras bibliotecas não vão subir, que isso e aquilo. Gente, a gente está muito preocupado com o outro, e não mais conosco mesmo. Se vai impactar no nosso ganho, se vai estar sendo viável a gente seguir, porque nós tivemos, as grandes bibliotecas estão aí desde quando? 10 anos já vão fechar? 10 anos, 9 anos já completos que estão aqui. Esses 9 anos, os preços são os mesmos. A gasolina estava lá em 2,78, e hoje ela está em 5,79 aqui no Rio Grande do Sul. Ela vai para quase 6,88 agora, pelo que a gente viu. Nossa. E aí, quando tu passa isso, quando os colegas te trazem esse feedback de retorno, mas vem cá, nós vamos subir, não vai impactar lá, os outros não vão subir. Mas a lógica, essa prisão que a gente está hoje com esse pensamento de que nós não precisamos mais evoluir. A gente vai ter que ser impactados negativamente, mas não vamos ter que dar uma adequação em questão de centavos ali, mas que auxilia o dia a dia do cooperado, para que ele também não venha a literalmente quebrar. Com certeza. Porque hoje a gente olha para o motorista de aplicativo, ele perdeu tudo. Nós tivemos no Rio Grande do Sul agora, na região da Serra, foram 10 colegas que se suicidaram ano passado. Nossa. 10 colegas, em Farroupilha e os outros em Caxias do Sul. E pasmem, mais de 7, 8 colegas não tinham 30 anos de idade. Será que... Por questão financeira impacto, síndrome de Burnet, que está aí, que a gente já conseguiu perceber que o síndrome de Burnet faz parte do nosso dia a dia de trabalho. Sim. Tu imagina, tu inicia lá com o carro tranquilo, daqui a pouco teu carro foi... Não. Aí trabalha 14, 15 horas de segunda a segunda. Família, perdeu família. Como essa pessoa se sente quando chega em casa? Bom ponto. E aí eu te trago. Como fazer esse enfrentamento? Esse é o maior desafio que a gente tem hoje. Tá? Esse seria o maior desafio que a gente tem hoje. Eu vou tirar um pouco a plataforma da jogada, mas vou usar um recurso que elas se apropriaram muito bem, que é do neoliberalismo. Muito ao contrário do que a colega falou, mas ela tá certa, que é o seguinte, e pontos que vocês falaram que chamam muita atenção, o compartilhar conteúdo. O de olhar para o seu próprio projeto e entender, mas o que deu certo, eu não vou segurar como um segredo de Estado. Que nem tu falou das cooperativas, que nem o mentor chegar e dizer assim, olha isso aqui, olha para lá. O que deu certo para mim, eu vou compartilhar para que a tua outra cooperativa, que está dentro do mesmo núcleo, funcione também. E o que deu errado para mim, eu vou compartilhar para ti, para que tu não repita os mesmos erros. Isso vai muito foge do neoliberalismo, que é, cara, o sucesso só depende de mim, só eu sou responsável,
E aí, como eu falei antes, né? É aquela coisa do... se deu certo, pô, me agradeça. Aí o plataforma, você tá ganhando dinheiro. Se deu errado, é tu que não tá trabalhando o suficiente. E aí entramos no teu ponto. Olha a volta, de novo, olha a volta que eu dei pra chegar aqui. Que é o seguinte. O que a gamificação, dentro desse discurso do neoliberalismo, faz? Eu não tô disputando só pro meu sucesso. O sucesso, ele é escasso. Eu tô disputando pra mim contra ti, contra vocês. Eu só vou ter sucesso se esse valor que está disponível dentro dessas corridas eu tirar de ti, dela e dela. O que a plataforma faz isso? Se tu recusar uma corrida, talvez tu não ganhe a próxima. Então tu mesmo se bota, porque tu não sabe a lógica algorítmica. De novo o algoritmo ali, né? Tu não sabe a lógica algorítmica. Tu tem medo de recusar uma corrida, de fazer mais uma, e junto à gamificação do tipo, faça mais uma corrida para ganhar o bônus. E aí tu faz essas jornadas longas, tu se sujeita a horários perigosos e a lugares perigosos, não é só, quanto tempo tu tá dirigindo, para onde que tu tá indo? Eu vou ter que andar 2 km para pegar uma pessoa para andar mais 2, não é viável para mim, mas se eu recusar... Então assim, a pessoa chega num ponto, eu tô longe da área da psicologia, tá? Mas a pessoa chega num ponto de desamparo tão grande, porque ela se vê naquela situação, às vezes é realmente o carro que ela vai para as férias com a família, ela tá botando o carro dela, o ativo dela, a um ponto em que ela diz o seguinte, cara, essa máquina de moer carne já tá me moendo, tá chegando no osso, e agora eu não sei o que fazer. E é muito bom esse ponto do aumento do combustível, realmente o combustível triplicou desde o surgimento das plataformas e o ganho do motorista não, os incentivos para os motoristas também acabaram. E ela vai muito de uma lógica porque as plataformas estão aumentando o seu valor. E sabe que doido que é isso? Porque elas fazem rodadas de investimento, captam, mas elas adotam uma lógica chamada The Winner Take All. O vencedor leva tudo. Que é o seguinte, plataforma, diferente do teu pensamento e que tu tá certo, plataforma Big Tech, não importa se eu sangro, se eu pego esse dinheiro que entrou e eu vou dar em desconto para a pessoa que está pedindo corrida. O importante é que o meu concorrente morra. Então eu vou sangrar, mas o importante é que tu não chame a outra plataforma para morrer. Isso tu não investe no parceiro, isso tu não investe em soluções, de processos. Eu achei muito interessante quando tu fala, aumentaram a renda do cooperado, de reciclagem, melhorando o processo, tirando pontos enquanto que na plataforma Big Tech, eu vou aumentar o lucro, mas eu vou estar te fazendo tu fazer corridas mais perigosas, mais sujeitas à precarização. Então, a gamificação ela entra como esse modelo de controle, mas não só ela. É toda a competitividade que é posta em um motorista contra o outro. Que é isso assim, tu vai querer fazer o break, que nem teve o break dos apps há uns 2 anos atrás, dos entregadores. Beleza. Mano, tu quer parar? Para. Eu vou fazer. E eu vou ganhar dinâmica. Eu vou me salvar. Só tem uma corda. E eu vou me salvar. Então, isso junto da gamificação faz com que uma pessoa que não esteja no modelo cooperativista, ela se vê em algum momento sozinha, desamparada, e aí, obviamente, entre outros elementos, ela pode afetar a saúde dela e causar essa situação que a gente tem visto, né? Perfeito. Então, é sempre muito amplo, né, que você traz, né, Fabrício, e ao mesmo tempo tudo tem uma sinergia. E uma coisa que eu queria fazer uma provocação. E como a gente fazer com que a comunidade, as pessoas entendam isso? Você que é da área da comunicação, a Gabi tá trabalhando em inovação, mas também é da área da comunicação. É o que a gente estava debatendo antes de iniciar aqui, né? Como levar essa conscientização, né, para quem tá lá fora, né, na comunicação? Bom, não existe uma bala de prata, né? Sim. A gente já vinha discutindo que Sim. quem vende fórmula, eu já não escuto quem vende fórmula. Eu acho que assim, é um trabalho de base, tá? Única essa cooperativa, e não é só nem o digital, né, que a gente vinha conversando antes. Exato. Única essa cooperativa está inserida, ela faz parte, o lance do Sicredi eu acho muito legal, porque parte dos valores volta para a comunidade, eu acho isso perfeito. É a comunidade começar a perceber valor, a como essa cooperativa, a como os serviços da COP, elas estão alheias e elas estão muito próximas às necessidades. Pô, é uma mãe que tem que levar a criança para o colégio e hoje não consegue? Ou será que é alguém que tem um parente doente que precisa de um atendimento e levar essa pessoa até o hospital e que não seja aquela corrida, aquela carnificina, pô, eu tenho que te largar porque já tem outra porque o meu valor é baixo.
Então, eu acredito que parte vai desses movimentos de comunidade para que a base seja feita ali, seja na comunicação, seja nas ações, e aí, a partir dali, não de ficar disputando com o Big Tech por preço. Porque os caras estão queimando dinheiro de rodada de investimento. Não acredito que seja esse o caminho. Mas sim, quem que essas plataformas não estão atendendo bem e o quanto que elas não conseguem enxergar, de fato, a comunidade que ela está inserida. Então, eu vejo que é tirar a extração e passar para a coleta. Eu quero coletar esse fruto, eu vou ter que regar essa planta, eu vou ter que cuidar dela. Então, eu vejo que a comunicação, ela parte disso. Da comunidade que ela está inserida, para que a comunidade perceba o valor. Pelo meio digital ou pelo meio físico. E aí, cada cooperativa entende o seu momento, né? Perfeito. E, hoje é o principal desafio, acho que para todas as empresas de qualquer setor, a questão da fidelização, né, do cliente. E acho que isso envolve um processo de conscientização, né? De que forma que a gente se aproxima um pouco mais das nossas comunidades e entrega essa percepção de valor, né? Sem falar, oi, a gente é cooperativa, a gente é diferente, sabe? Mas como que a gente faz, na prática, essas comunidades sentirem isso, né? Eu acho que, claro, depende de cada comunidade, depende de cada cooperativa, né? O público que está inserido. A gente tem, por exemplo, as cooperativas de mobilidade em várias regiões do Brasil, né? Uma ação que funciona aqui em Caxias do Sul pode não funcionar em outro lugar, né? Então, ser construído, eu acho que trazer a comunidade para perto, trazer o usuário para perto, entender o que faz sentido para ele. Às vezes, a gente está oferecendo bala fine no carro, quando, na verdade, ele só quer... não sei, ter um conforto maior, né? Então, eu acho que nesse processo é muito importante o processo de escuta, né? Não, concordo plenamente com cada pontuação que vocês trouxeram, vai muito de encontro com o que a gente já vinha falando antes. E esse é um grande desafio, né? Porque quando a gente tem que comunicar, é uma sensibilização que a gente tem que fazer primeiro. E é um processo, como o Fabrício disse, não existe fórmula. E isso é uma construção. Ela é diária, é um trabalho de formiguinha, e ela tem que ser feita. E ela não pode ser parada, ela tem que ser constante. E algo que eu percebo também é que, mesmo sendo centenário o cooperativismo, as pessoas não sabem o que é o cooperativismo. Então, cabe nós, da área da comunicação, e a todos os cooperados e quem faz parte desse ecossistema, cada vez está trazendo mais essa informação. E trazendo ela mesmo que repetidamente, né? Reforçando o que é o cooperativismo, mas mostrando na prática também. Né? Porque é esse impacto na comunidade, aquilo que o Fabrício disse, aquela mãe que está indo com o filho doente para a escola, ela vai perceber esse valor. E como mostrar isso? É falando. E a gente vai ter que ir falando, reforçando, até a pessoa experimentar. A partir do momento que ela experimenta, eu creio que a gente já deu um grande avanço, porque aonde, falando agora da liga, né, aonde pode ter um grande impacto de como é o entrar, é tu ir ali ver o que o pessoal faz. Isso é a realidade. A pessoa vai ali olhar qual o que tá com o real mais barato e vai por aquilo ali. Então, a gente faz esse processo de sensibilização mesmo. Então, é algo constante, né? O digital vai ajudar, sim, mas são muito mais ações também, né? Como a gente estava falando antes, né? Ações de presença, ações comerciais, várias ações. E é uma construção. Então, creio que a gente... precisa muito disso, acho que todas as cooperativas devem sentir isso, e é algo que eu hoje, estando fazendo parte de uma cooperativa, eu percebo que as pessoas não sabem o que é cooperativismo. E cada vez que eu falo, elas me perguntam, tá, mas o que no final de contas significa isso? Tá? Então é muito legal, essa provocação a nós mesmos, né, de como fazer com que isso fique cada vez mais, reforçar isso, né, e do impacto que tem, né, porque o dinheiro fica aqui dentro. É para nós mesmos. E não impacta só o motorista de aplicativo, impacta a mulher dele, a mãe dele, o filho dele e toda a nossa comunidade, né? Então, esse é um grande desafio. Márcio, tem alguma consideração sobre essa parte? Não, essa parte não. A comunicação, para mim, ela tá... realmente, ela é um desafio muito grande. E eu trago essa minha grande preocupação hoje na gestão da federação e da própria cooperativa do Rio Grande do Sul, é a comunicação interna. Eu vejo que a comunicação externa, que o passageiro, cada vez mais, a nossa comunidade de usuários, ele entende o que é a Liga Coop. A maior dificuldade nossa está na comunicação interna. E aí a gente está propondo alguma situação de psicologia esse ano, vamos ter que colocar psicologia aplicada ali dentro, porque não há um entendimento. A comunidade de usuário tem entendido o que é a Liga Coop. Mas muitas vezes e aí entra também o impacto da queima de recursos das grandes big techs, do dumping
Essa palavra é o dumping, né? Agora, no final do ano, nós tivemos um volume enorme de chamadas na Liga Cop. Só que tinha um passageiro, motorista que estava ganhando 100% do valor das corridas das Big Techs. Porque o nosso movimento agora, nacionalmente, apareceu de fato. Teve a repercussão, aquela situação do STF, que a OACB colocou como um processo legítimo de organização coletiva dos trabalhadores, né? E aí a gente sentiu, no final do ano agora, um impacto pesado. A gente teve um volume muito grande, novamente, de chamadas. A gente percebeu, tá, e onde estão os nossos cooperados naquele momento? E é simples, era sempre a gente criticar o cooperado lá, fazer uma crítica ao cooperado, não liga aplicativo. Mas não é isso. Eu parei, disse, inclusive para meus pares ali na gestão, disse, a gente não tem que cobrar dos caras. A gente tem que começar a entender. Exato. Tem que começar a entender o nosso cooperado. Tentar entender o porquê. O porquê disso tudo. O porquê de... Então a nossa comunicação interna, ela ainda é falha. E a gente tem que reconhecer isso e buscar uma solução para ela, né? Buscar essa comunicação com o cooperado. E aí eu acho que um dos princípios que eu tenho com grande relevância no cooperativismo e na própria economia solidária é de que a formação ela é fundamental para isso. Sim. Márcio, até trazendo esse ponto, eu acho que é muito um processo cultural, né? Acho que dentro de todos os ambientes, até trazendo, né, das créditos pioneiros, imagina o setor financeiro, né? E aí vem uma pessoa que trabalha hoje em um grande banco, com meta, né? Tá sempre enforcado, ele tá sempre cheio de demanda. Chega, vai trabalhar numa cooperativa, que é gestão por propósito, não tem meta. E nosso objetivo é atender a necessidade do associado. Como que aquela pessoa vai gerir o tempo a partir de agora? Porque o dia dela, ela passava ligando, oferecendo seguro, consórcio, fazendo venda casada. E aí, a nossa proposta é, liga para o associado, pede como é que ele tá, entende qual que é a necessidade dele. Eu vi que ele financiou um carro, ele está protegido com o seguro desse carro? Principalmente, ele é motorista, ele tem seguro comercial desse carro? Né? Entender e se preocupar genuinamente. Então, é um processo totalmente cultural, onde a pessoa sai de um habitat normal, que no caso do motorista é das grandes Big Techs, né? Ele sai de toda essa precarização de trabalho, de um ambiente totalmente hostil, e se junta a um movimento que o sucesso do movimento vai depender dele. Então é um processo, acho que muito mais de formação, é um processo cultural. Ele precisa entender, precisa ter essa virada de chave e depende muito de pessoa para pessoa, pode variar tempo, pode ser que essa virada de chave nem aconteça em algumas pessoas, porque está tão acostumado com o ambiente, né? Mas é um processo cultural, a pessoa precisa se sentir na diferença, né? E isso, claro, como tudo na vida, né, tem 3 lados, né? A minha responsabilidade, a responsabilidade do outro e a responsabilidade do sistema. O sistema, ele contribui para que eu tenha oportunidade de trabalho justa, possa agir de maneira democrática. O outro, né? O outro está me proporcionando trabalho, o meu cliente, né? A pessoa chama lá, corrida, eu posso ir lá. E a minha parte? Eu estou fazendo a minha parte para que isso dê certo, né? Então, acho que entra muito dentro desse processo, né? Fabrício? Olha, bate aqui. Eu vejo que essa parte das 3 partes, ela realmente ela faz esse sentimento de comunidade. Não é a minha ação isolada que ela vai... Eu, estando bem beneficiado dentro... Imagina, né? Eu, extremamente protegido dentro do meu feudo. Pô, se ao redor não tá legal, eu sigo em perigo. Pode ser que eu não pareça, mas eu sigo em perigo. Em compensação, tu ali vivendo em comunidade ou agindo em comunidade, pô, eu vou te proteger hoje, depois te protejo, depois tu me protege. A gente vai estar trabalhando para fortalecer todo esse ambiente, essa sociedade maior. Mas é muito doido isso por conta da forma com que o sistema hoje, e a comunicação nesse sistema faz com que tu tenha que se agarrar à única corda que está ali disponível. Então, de fato, é bater de frente contra o teu cooperado? Não é. É entender e possibilitar, seja uma forma de gestão do tipo assim, olha,
é ideal que os cooperados tenham X horas disponíveis para a plataforma, mas eu te dou a flexibilidade. Não estou querendo dar solução, mas como que a plataforma consiga ter uma cobertura mínima por horário, porque o passageiro, inclusive, vai precisar daquele serviço naquele momento. Mas é um desafio que para vocês é mais difícil, mas eu acho que é mais nobre, porque a outra plataforma está queimando dinheiro para oferecer o 100%, ela está abrindo mão do lucro dela. Mas aí o que acontece? Eu prefiro sangrar e ver o outro esmiuçar e chegar numa finaleira, mas eu vou ter muito mais dinheiro para queimar. É um desafio? É um desafio. Mas a própria exemplo de Davi contra Golias tá ali para ser batido. Vai ser uma nova Big Tech? Não é o propósito. O propósito é transportar pessoas com dignidade, com preço justo e transformar a comunidade. Então, no momento que a gente entende que isso é o propósito, e de novo, como a colega falou, propósito e não o lucro ali, né? Faz com que tu trabalhe de uma forma diferente, e a governança, que aí é o desafio de vocês, conversando com as bases, é a solução assim, que eu vejo a mais visível, né? Num curto espaço de tempo. Perfeito. Não, perfeito. É sempre em prol da comunidade, né? Então, esse olhar, isso muda tudo. Isso é humanizar, né? Muito se fala sobre se humanizar. E humanizar nada mais é do que a gente buscar soluções, né? De inovação, mas que é para resolver um problema. A tecnologia aliada para nos ajudar, para tirar o peso de cima também, aonde a gente possa beneficiar toda a comunidade, né? Todo o entorno dela. Porque nunca vai ser só sobre um. Quando tá fazendo bem para a Gabriela, tá fazendo bem para todos em torno dela. Então, e esse senso de comunidade, talvez o nosso grande desafio, acho que daí para todos mesmo, é trazer cada vez mais, acho que é uma responsabilidade como cidadão. Daí não é nem da área que a gente está. É a gente trazer cada vez mais, assim, essa autorresponsabilidade de como cidadão, sabe? De a gente se portar também como cidadão, não só ser sobre eu, né? Porque ficou muito agora, tipo, pensar em si é legal, com certeza. A gente tem que, né, cuidar da saúde mental, tudo mais, mas pensar no outro, né? No pró-comunidade. E aquilo que a Gabriela disse, nem todos vão se adaptar. É cultural também. E tá tudo bem, né? Então, eu acho que sempre a cooperativa vai ser para todos. Todos são convidados a entrar, mas nem todos talvez vai rolar a sinergia, né? Então, e a questão que o Márcio trouxe, né? Reforçando ali da importância desses pilares, que é a educação da formação. Isso foi a Sicredi que trouxe, né, de uma forma muito cirúrgica até para a Liga, que deu toda a mudança, né? No primeiro momento, quando até o Márcio traz isso muito bem, quando lançou dos erros, do que deu certo, do que deu errado, quando se fez uma nova ação que foi educar, que foi também acessibilizar as pessoas, né, terem isso, foi totalmente diferente. A gente pega a regional de Porto Alegre, eles entendem, o próprio passageiro compreende. Por quê? Porque o cooperado entendeu. Então, ele transmite isso. Então, é de dentro para fora, né? Sempre vai ser de dentro para fora. Então, e isso a Liga está fazendo cada vez mais, né, Márcio? A federação vem proporcionando isso. Faz parte do processo. Para ser cooperado, é uma exigência. Tu tem que participar dos cursos. Tu tem que estar. Então, tu vai ouvir. Daqui a pouco, pode ser que em um dado momento tu não tenha sinergia. Mas tu vai ter a possibilidade de ter ou não ter a sinergia, né, Márcio? Acho que se tu quiser trazer um pouquinho mais de como está sendo esse processo, até para a gente mostrar, né, que... Anteriormente, nós não tínhamos... o cooperado entrava, batia um papo e entrava na cooperativa, né? É aquela, como a gente diz, o início, né, do nosso movimento foi... Cooperativismo de plataforma é novo. E eu acho que processo de cooperativismo de plataforma autogestionário de fato, nós encontramos aqui, no Brasil, tá? Esse processo de fato. Nós temos outros processos importantes, interessantes, como o CoopCycle, como a The Driver Cooperative, com o CoopDriver lá já conversou com o presidente também lá, o Eric. Tem processos importantes, mas esse autogestionário, de fato, de luta contra grandes big techs, nós temos no Brasil, que nasceu. Então, ele nasceu e, claro que ia cometer muitos erros, né? Hoje, a gente não permite mais que cooperativas novas cometam o mesmo erro que nós. Hoje, a gente chama de incubar. A gente traz a oportunidade para novas cooperativas, organiza, temos cursos para novas cooperativas, desde formação de conselho de administração, desde formação de conselho fiscal, toda a parte organizacional a gente traz, e principalmente para nós cooperados.
que não tínhamos antes. Primeiro, ele passa por um curso. E esse ano a gente ainda, com um pouco mais de recursos, todos os recursos nossos são investidos no nosso movimento hoje. E um pouco desses recursos que a gente conseguiu a mais esse ano, ele vai ser investido na formação também de qualificação do profissional. Em comunicação, não só em comunicação, não só em gestão, mas também que ele possa ter cursos profissionalizantes como mecânica básica, direção defensiva, trazer ele para dentro novamente e ver o quanto ele é importante, que ele de fato é o grande protagonista desse movimento. Isso é o mais difícil para nós hoje, é o desafio que a gente tem é de mostrar para esse trabalhador que de fato ele é trabalhador. Ele não é um parceiro, ele não é um empreendedor, ele não é um empresário. Quando eu vejo hoje, a gente tem essa regulamentação aí, tá? Que está alinhada aí. Eu vejo muitas questões da regulamentação, nem tudo eu concordo, mas eu acho que tinha um avanço, mas isso é uma questão de governo federal, não é nossa, né? Mas tem uma coisa ali que me chamou a atenção. E o INSS? Eu olho meus colegas hoje, motoristas, pensando, pô, mas o INSS é um custo. Demonizaram o INSS. A gente é trabalhador. Mas eu pago meu MEI. Mas e se acontecer um acidente, como aconteceu com vários colegas que perderam a vida? Um homicídio, um latrocínio. Como é que estão as famílias desses colegas? Uma coisa que é um benefício, uma conquista do trabalhador. O trabalhador nega esse benefício hoje. Não tem interesse nesse benefício. E as cooperativas têm a obrigação de recolhimento do INSS. E fazer essa discussão no cooperativo de plataforma. Mostrar para eles da necessidade que isso não é um custo, e sim é um direito deles, é uma proteção social que eles têm. Não só para eles, que daqui a pouco pode se acidentar, ficar em formato de não poder mais trabalhar, e aí vai ter o que de retorno? Como é que vai sobreviver? E trazer o trabalhador para ele, demonstrar para ele que ele é trabalhador, só existe uma forma, com formação. Novamente com a educação, mostrando isso para ele, tá? E a qualificação esse ano é importante, para a gente retomar a caminhada de trabalhadores. Não ficarmos mais achando que a gente é empresário, que isso que nos vendem lá fora é para nos tornarem escravos voluntários, fazer o que quiserem com a gente. Essa é a nossa luta hoje, né? É difícil, vamos precisar de ajuda, que eu digo, né? Nós estamos agora buscando um bate-papo com o pessoal de psicologia, de universidades, para ver quem que está disposto a fazer esse enfrentamento conosco, né? Porque a gente sabe que a gente tem uma limitação, a gente vai precisar de ajuda para isso. E vamos buscar essa ajuda, né? Eu agradeço também muito, trago uma novidade para todos vocês e para quem está nos escutando, para 2025, né? Que conseguimos, de fato, os recursos para construir nosso aplicativo, que era um sonho nosso, era um desafio nosso, e hoje ele é uma realidade. Eu agradeço muito ao Ministério do Trabalho, ao Ministério da Justiça, que é um direito nosso como trabalhadores. A gente foi buscar esses recursos como direito nosso. E o governo federal sabe da nossa postura de independência política e ideológica, mas políticas públicas, a gente trabalha fortemente em busca do que é direito nosso e mostrando também que é um projeto muito sério. Ele já vem sendo testado pelo governo, pelo Ministério do Trabalho, principalmente. Aqui, um agradecimento especial ao ministro Marinho, a um outro padrinho que a gente tem hoje também, que é o Gilberto Carvalho, secretário nacional da Economia Solidária, que esteve lá no Copimob conosco, e ele avisou no Copimob que ia nos auxiliar, e nos auxiliou dentro da legalidade, né? E também a todos os deputados, e olha só, nós temos deputados de partidos todos que trouxeram emendas para nós. Coisa boa. A gente dialoga com todos e está aberto a diálogo com todos que queiram realmente nos ajudar, porque é um projeto hoje sério, é um projeto de soberania nacional. Ia falar isso agora. Todos os dados dos nossos cooperados, nossa comunidade de usuário não vão sair do nosso país, tá? Isso é uma decisão já que a gente tem. O projeto também é em código aberto, software livre, tá? Foi um desafio, tu sabe que para mim foi difícil. Tem uma menina, pô, fugi o nome dela, que é lá do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é de uma cooperativa, mas não posso esquecer o nome dela. Tive com ela agora no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tive lá em Brasília, num debate acalorado. Eu disse, não, isso aí não é seguro.
E ela me trouxe o questionamento, do máximo, não é segurança, vocês vão ver que é segurança. E aí a gente foi conversar com o pessoal, o Marco Mazzoni foi importante para nós aí, foi o diretor do Serpo, e o nosso aplicativo será em código aberto. Também, agora, para outras categorias. A Liga Coop, a partir desse ano, começa a auxiliar outros trabalhadores que estão sendo plataformizados. Professores. E também já comecei a conversar com alguns colegas. Eu venho do mercado imobiliário, eu sou corretor imobiliário. 25 anos eu atuei nessa, 28, 25 eu tive uma imobiliária. E estou conversando com colegas meus que estão passando uma situação muito delicada com as plataformas hoje do mercado imobiliário. Tô ligado. Então a gente começa também a organizar a primeira cooperativa com auxílio da Liga Coop, a primeira cooperativa de corretores imobiliários, de fato, vai ser de papel. Já era para o ano passado, mas a gente se atrapalharam bastante, né? E o Copimob também volta esse ano, vocês já estão convidados à participação ativa no Copimob. Perfeito. Com o nosso grande parceiro, que é a Sicredi Pioneira, né? Que é a Sicredi Pioneira, a gente costuma dizer, muitos perguntam para nós, quanto que a Pioneira investiu em vocês já? Posso garantir, muito mais que eles imaginam. Não foi financeiramente, mas em conhecimento. Em momentos difíceis, uma boa conversa, uma boa orientação, isso não tem preço que pague. A Sicredi Pioneira será sempre para nós talvez uma mãe, um pai, não sei o que a gente pode chamar de Sicredi Pioneira nossa, mas ela foi importantíssima, demonstrou a importância da intercooperação, tá? E ela trouxe para nós uma das coisas mais importantes que eu tive até hoje. O que é de fato cooperativismo? Como tu leva o cooperativismo? Que o cooperativismo não tem protagonista. O protagonista são os cooperados. É isso. Isso para mim é a base de tudo. Não, perfeito. Obrigada, Márcio, por toda a contribuição também. Acho que foi muito importante, relevante. E de fato, né, a Sicredi mostra na prática, né? Porque é muito fácil... Não sei se é muito fácil a palavra, mas é muito comum as pessoas terem discursos lindos, né? Sobre se ajudar, sobre isso e aquilo, mas e a prática, né? E o que realmente conta é o exemplo arrasta, né? O que de fato tu faz. E a Sicredi, ela mostra isso com maestria, né? Ela ensina e ela, de fato, coloca isso no dia a dia. Eu não posso esquecer de uma pessoa, me permite, Carlos Grana, né? Essa pessoa é especial para nós no Ministério do Trabalho, tá? Bom. Ele ajudou a mudar a chave. Carlos Grana é um cara que assumiu o departamento de cooperativismo de plataforma e é uma pessoa que a gente não pode esquecer jamais, porque ele fez toda essa relação de comunicação interna entre deputados, entre Câmara, deputados, senadores e ministérios para que a gente conquistasse o que a gente conquistou hoje. Não podia esquecer disso. Não, perfeito. Aproveita aí. O Márcio já fez a despedida, já agradeceu a todos, né? Gabi, tu quer deixar uma última mensagem aí para nós, para os cooperados, para a comunidade? Legal. Então, primeiro, agradecer, né? Acho que é sempre muito bom a gente estar trazendo o cooperativismo para as nossas comunidades, né? Comunicando, informando. E quero deixar, acho que um recado para quem está nos escutando. Observa, assim, ao redor, né, na tua comunidade, se tem cooperativas, né, ao redor. Vai conhecer, de repente, adquirir os seus produtos, os serviços, porque para a gente lembrar, né, que quando a gente está adquirindo um produto ou um serviço de uma cooperativa, a gente não está ajudando só ela se desenvolver economicamente, né, mas as comunidades que elas estão inseridas. Então, porque isso muda toda a lógica, né? Então, deixar esse recado aí para todo mundo. Obrigada, nós que agradecemos a presença, né? E toda essa contribuição, e é bem isso, né? É um prazer, né? Falo por mim também, a gente poder estar contribuindo como cidadão, como eu mencionei antes, trazendo mais sobre o cooperativismo. Fabrício, quer deixar aí uma mensagem final para nós? Também gostaria de agradecer a presença aqui e a contribuição de todos. A tua foi perfeito, assim, o lado do cooperativismo, como que se ali e dá para juntar com tecnologia e tudo mais. E eu acredito que, apesar de às vezes eu parecer o cavaleiro do apocalipse, que leva um cenário não muito promissor, eu vejo que esses tipos de enfrentamentos que vocês estão fazendo são à altura, e eu desejo toda sorte e sim, também presto todo o meu apoio, inclusive no que precisarem podem chamar, para que a gente possa realmente levar adiante e romper essas barreiras impostas que vêm de fora, para que a gente tenha uma sociedade muito mais saudável, com um trabalho justo, digno e acessível a todos. Obrigado. Obrigada. Tu quer falar alguma consideração? Eu quero um agradecimento especial aí. Então, por favor, fica à vontade.
por vocês terem comparecido aqui. Muito obrigado mesmo, tá? Para nós foi fundamental. Vocês já sabem da importância. E mais uma vez, o convite está feito para o CoopMob agora, que vai ocorrer novamente. E também para a tua participação ativa. Não sei como, mas um observador, se de fato nós estamos no caminho certo lá dentro do nosso aplicativo próprio, que deve estar, já se quiser acompanhar desde já na organização dele lá, que com a empresa que está presente também a gente consegue te colocar lá. Eu acho que é importante a gente ter esses observadores que lutam por um trabalho justo e digno para a plataforma, para ver se a gente está no caminho certo, que a gente vai ter lá realmente um aplicativo de propriedade do trabalhador. Perfeito. Não de pessoas que querem se beneficiar em cima dele. Não, perfeito. Então, quero agradecer a todos pela presença de cada um, pela disponibilidade e principalmente pela riqueza, né, de conteúdo, porque é sempre de dentro para fora e é assim que a gente vai criar e causar o impacto, mas criar essa sensibilidade que a gente tanto mencionou hoje aqui durante o nosso encontro. Gabriela, brigadão mesmo, foi sensacional. Fabrício também, sempre muito bom revê-los, foi muito bacana a gente unir a inovação versus comunicação com tecnologia, né? Então que a gente possa ter mais encontros também assim. Márcio, muito obrigada também por proporcionar, pela federação estar proporcionando isso. Então fica aqui o nosso agradecimento a todos que estão participando, a todos que estão assistindo. Fique ligado, vai ter mais episódios durante esse ano também. E encerramos, eu sou a Deise Antunes, a Head Marketing da Federação de Mobilidade Urbana Liga Coop. Encerramos nosso capítulo de inovação e comunicação a serviço da comunidade. E é isso, pessoal.